Imagina que um grupo de pessoas abre a tua cova, preparam tudo para o teu sepultamento, mas aí o teu pai diz: não, a minha filha não será enterrada. Foi isso que aconteceu com Santa Teresa de Ávila. Bom, este aqui é o canal da Little Presences, meu nome é Jéssica Diogo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta santa aqui que eu amo ouvir as histórias sobre ela, gosto muitíssimo dos livros dela. Ela nasceu em Ávila, na Espanha, no ano de 1515. Ela logo cedo foi para um convento das Carmelitas e logo cedo ela ficou super doente e foi por conta disso que, após dias sem dar sinais vitais, sem apresentar sinais vitais, decidiram que era hora de sepultá-la. Ela tem uma história muito curiosa porque acredita-se hoje que o que ela teve foi malária. Ninguém tem como comprovar, mas acredita-se que sim, que foi malária. E ela passou 3 anos de cama e então ela já estava... Santa Teresa de Ávila, eu decidi representá-la nesta pintura com muitas cores, com uma aparente saúde saudável, né? Com uma pele assim saudável, uma boca um pouco rosada, mas a realidade é que ela viveu uma vida de muitas dificuldades físicas, mesmo após ter se curado da doença, a qual ela ficou, né, tinha que ser carregada para cima e para baixo. Ela sofreu muito, né, por conta desses problemas físicos dela. E ela também era muito pobre. Eu não sei se vocês sabem, mas nos conventos, principalmente antigamente, tinham as freiras pobres, mas também tinham as freiras ricas, tá? E as freiras ricas, elas se vestiam de seda, linho, tudo assim da alta costura da época, tudo do bom e do melhor. Elas comiam as melhores comidas. E no caso de Santa Teresa de Ávila, ela comia quando dava. Tanto que ela até dizia que no dia que tiver comida, eu como. No dia que não tiver, eu jejuo. Era mesmo assim. E as roupas era sempre o que sobrava, assim, ou que ganhava, ela, né, também dependia da caridade, às vezes de outras freiras. Então, e as freiras ricas, elas tinham as empregadas delas, que faziam ali tudo por elas. Ao contrário, e as pobres, pronto, né? Era aquilo. Tanto que a Santa Teresa de Ávila, ela fundou 17 conventos. E ao todo foram 32 conventos junto de São João da Cruz. Sozinha, primeiro ela fundou os conventos femininos, onde cabiam de 13 a 20, porque a 20 mulheres, 20 freiras, porque após essa reforma das Carmelitas Descalças, ela prezava pelo silêncio, porque ela foi meio que desviada dentro do convento em que ela vivia, porque ela gostava muito assim de um cochicho, assim, sabe? E como ela ficava ali nos pátios, no átrio, ouvindo muito das que as outras freiras falavam, ela depois, quando ela passou a orar mesmo com muita fé, muita devoção a Deus, ela entendeu que isso seria um problema para ela e para as próprias outras freiras. Não tinha condições das freiras serem verdadeiramente fiéis, tementes a Deus e ficarem de conversinha ali, né, nos conventos. Então, ela, com essa reforma, ela criou as Carmelitas Descalças, que era nessa intenção de, sim, a pobreza era algo que perduraria durante muito tempo, né, mas também o silêncio, oração e ela também, falando nessa questão da oração,
Muitas freiras falavam para ela, freiras superiores falavam, você tem que fazer essa oração aqui, essa oração aqui. E ela defendia que não, que a oração deveria ser algo íntimo dela, entre ela e Deus, que não deveria ser apenas aquelas repetições massivas e impostas, que muitas vezes a gente não quer orar aquilo que está ali escrito, né? A gente quer ter uma conversa com Deus sobre o que a gente está passando no nosso dia a dia. Então, vocês imaginem que essa reforma foi extremamente importante e que a partir dessa reforma e desses conventos novos que ela veio a fundar, né? Que houve de fato uma transformação nas freiras que entravam ali, que viviam verdadeiramente uma vida de oração. E como esse canal aqui, gente, esse aqui é o segundo vídeo que eu gravo para este canal, e eu quero falar basicamente de arte e a vida dos santos. E Santa Teresa de Ávila era uma verdadeira artista, porque arte não é só pintura, desenhos, né? Arte também é culinária, arte também é escrita, arte envolve muitas outras áreas, né? E Santa Teresa de Ávila escreveu 3 livros que marcariam para sempre a vida de milhares de pessoas, transformaria para sempre a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. O primeiro livro que ela escreveu foi o Livro da Vida. E esse livro ela nem escreveu para pessoas assim leigas, ela escreveu para as pessoas letradas da época dela. O segundo livro que ela escreveu foi o Caminho de Perfeição. E esse livro, O Caminho de Perfeição, ela escreveu porque as freiras pediram que ela escrevesse. O que aconteceu? Antes de falar o terceiro livro, eu vou contar a história desse livro. Após 20 anos de uma fé morna, como a própria Santa Teresa de Ávila diz, ela diz que quando ela adentrou o verdadeiro mundo de oração, de devoção verdadeira, ela começou a ter visões místicas, né? Isso ela teve um pouco antes, mas quando ela estava no quarto dela em oração, o corpo dela levitava. E isso foi atestado por muitas freiras. Por quê? As freiras fuxiqueiras, curiosas, ficavam de olho no buraco da fechadura para ver o que ela tanto passava dentro do quarto, o que ela fazia lá. Então elas ficavam lá bisbilhotando, revezando quem ia olhar, me deixa olhar agora, deixa eu olhar também. E elas ficavam, até que elas viram o corpo de Santa Teresa de Ávila levitar. E aquilo ali saiu se espalhando pelo convento. E as freiras ficaram, eu também quero, né? Ficaram loucas. Ficaram loucas, eu também quero isso, eu também quero levitar, eu também quero passar por isso. Então elas, não falaram para Santa Teresa de Ávila que elas estavam ali de olho no buraco da fechadura, mas elas começaram a falar: Santa Teresa de Ávila, escreve um livro pra gente, escreve. Só que a intenção das freiras era que Santa Teresa de Ávila contasse tudo, revelasse todos os pormenores. Só que não. Santa Teresa de Ávila, que inclusive era uma mulher inteligentíssima, muito inteligente mesmo, ela escreveu um livro simples, porém riquíssimo, que é o livro Um Caminho de Perfeição, né? Que as freiras ficaram muito felizes, mas também devem ter ficado um pouco decepcionadas, porque ela não contava dessas experiências que ela tinha, ela não julgava que era necessário falar ainda, daquilo. E o terceiro livro, que é um livro lindo, maravilhoso, acredito até que ele seja um dos mais famosos dela, que é O Castelo Interior, que fala das 7 moradas, né? Então, gente, vale muito, muito, muito a pena estudar, procurar saber sobre a vida de Santa Teresa de Ávila. Eu vivo em Portugal,
aqui no distrito do Porto. E eu já falei pro meu marido, a próxima cidade na Espanha que eu quero conhecer com certeza é Ávila. Recentemente tiveram muitos incêndios lá em Ávila, em Madrid, muita devastação assim, de florestas inteiras, e foi mesmo um dos maiores incêndios de toda a história de Ávila e de Madrid. Foi mesmo devastador. Pessoas morreram, inclusive. Então, não é o momento adequado, apropriado para que eu vá conhecer a cidade, mas muito brevemente. E eu espero que todas as pessoas de Ávila, de Madrid, da Espanha, se recuperem desses incêndios o mais rápido possível. E eu quero com certeza conhecer essa cidade linda, maravilhosa, histórica. E agora falando um pouquinho aqui da arte, como eu disse, Santa Teresa de Ávila estava bem longe assim dessa pintura aqui, mas eu quis retratá-la porque ela tinha um humor excepcional, ela era muito bem-humorada. Eu não sei se eu comentei aqui, mas ela uma vez caiu de cara numa poça de lama e ela vira-se e fala assim para Deus: Nossa, Deus, é assim que o Senhor trata os seus amigos? Deve ser por isso que tens tão poucos. Então, assim, eu quis retratá-la de uma forma alegre, com muitas cores. Sei que ela viveu num contexto de pobreza, né? Mas eu quis retratá-la assim. As minhas pinturas são pinturas ainda de iniciante, né? Tudo que eu aprendi sozinha. Então, eu sei que à medida em que eu for desenhando e pintando, eu vou me aperfeiçoando a técnica, mas eu gosto muito do resultado final. Acredito que eu vou melhorar com as próximas. E é isso, pessoal. Essa aqui é a Santa Teresa de Ávila. A próxima santa, provavelmente, eu estou fazendo uma série das 4 doutoras da igreja e Santa Teresa de Ávila é uma das 4 doutoras da igreja, tá bem? A próxima vai ser Santa Hildegarda. Eu vou contar também a história de Santa Hildegarda, bem assim, por cima, né, como eu tô fazendo aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, mas a próxima santa é Santa Hildegarda. A outra provavelmente será Santa Catarina de Sena e a próxima será Santa Teresinha. Então, pessoal, é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal e continua aqui comigo. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!